Olá, muito bem-vindos. Mais um episódio dos nossos estudos aqui às terças-feiras, disponibilizados depois no canal de YouTube. O livro é Missionários da Luz, publicado em 1945 pela Federação Espírita Brasileira, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Vamos iniciar hoje o capítulo número 9, correspondente ao episódio 10A. E o capítulo tem o nome de Mediunidade e Fenômeno. Como você vê, nós vamos dividir esse substancioso capítulo também em 2 episódios. Episódio 10A, que iniciaremos agora, deste capítulo 9, e para darmos continuidade no próximo episódio. Muito bem, nós vamos nos lembrar que os espíritos estavam reunidos para uma atividade de instrução, de preparação, de reflexão em torno dos trabalhadores que atuam em socorro aos encarnados, especialmente, mas também aos desencarnados. Existe ali uma equipe, um considerável número de amigos encarnados, vinculados ao nosso lar, provisoriamente libertos do corpo, através do sono físico, estão na madrugada e ocupando um vasto salão. Em primeiro lugar, junto à mesa diretora, Alexandre, o conhecido instrutor que nós estamos acompanhando, assumiu a chefia. Instalaram-se os alunos diretos e permanentes do sábio instrutor. Depois, distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano, Américo. Ali está reunido um grande número de espíritos encarnados e também desencarnados. Diz o André que calculou por cima, pouco mais de 100 pessoas, exceção dos desencarnados, que ali eram em número vasto. Ele não cita quantos, mas dos encarnados que conseguiram sair do corpo e participar da Assembleia, havia em torno de 100 pessoas. Claro que o Vieira e o Marcondes não foram. É o que nós vimos no capítulo anterior, em que Vieira e Marcondes foram alvo da abordagem de André e de Sertório. André observou uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, fazer perguntas, apresentar seus pedidos. Não em sentido verbal, Américo, através de consultas que eram previamente transmitidas a Alexandre antes de iniciar a dissertação. E é justamente o Sertório que explica para André Luiz. Diz que tem muitas escolas desse gênero na vida espiritual para os encarnados, que naturalmente se dispõem a aproveitar os momentos do sono físico. Então, tem muita gente fazendo isso, ainda que a gente não lembre de absolutamente nada. E, para quem ainda não tentou, ou não sabe se participa ou não, pede todo dia antes de deitar para que isso aconteça, e a gente vai se surpreender. Pois é uma possibilidade que está aberta aí. E André Luiz, ali, sempre com a sua curiosidade didática para nos transmitir, perguntou: e qual é o tema da noite? Existe um programa pré-estabelecido? E o Sertório, que tem acompanhado André e sido ali o amigo sempre presente, afirmou: há sempre um plano organizado. Os temas são improvisados por Alexandre. Depois de receber essas indagações, consultas dos frequentadores habituais, ele examina as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções para satisfazer igualmente os assuntos com minoria de interessados. Quer dizer, ele tem uma ampla visão das necessidades dos participantes ali, da maior curiosidade, a satisfação de aprendizados, e ele sabe improvisar e juntar tudo isso, Américo. É um espírito com experiência de falar em público e falar para diferentes níveis de entendimento. Então, ele vai priorizar, é evidente, aqueles que são os trabalhadores mais diretos e permanentes, mas não esquece daqueles que, por exemplo, estão começando e querem fazer perguntas e saber alguma coisa mais simples.
ele leva em conta isso também. É muito interessante essa preocupação do Alexandre. O André volta à pergunta, né? Poderá informar quanto ao tema? Porque ele não respondeu qual era o tema, deu as explicações e a pergunta do André ficou no ar. Mas, afinal de contas, poderá informar qual é o tema que foi provocado pela maioria dos aprendizes nas suas consultas, nas suas dúvidas, nesta noite? E o Sertório vai dizer: creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Muito interessante, nós teremos essa oportunidade nesse capítulo de nos valermos desse ensinamento precioso. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas aí entra a característica do espírito: bondade simples, superioridade sem nenhuma afetação. Todas as atenções voltadas para ele naquela apreciação que faria. Então, isso é muito interessante, porque vai mostrar a capacidade de um espírito, principalmente através da humildade, apesar de todo o conhecimento que ele detém. E uma coisa que às vezes é difícil, né, é a gente não mostrar afetação, né? Usando às vezes caras, bocas e gestos bem afetados para, sei lá, eu imprimir alguma coisa na Assembleia. Mas os espíritos que mais evoluídos não fazem exatamente isso. Eles agem de maneira a evitar essa afetação, que às vezes atrapalha quem vai se apresentar em público, por exemplo. Iniciou com uma prece muito comovedora, e nessa prece André observa que existia ali um exercício de impessoalização, afirmando-se mero instrumento da vontade divina. E é isso mais destacava aos olhos de André, essa característica do sábio instrutor que começa a sua apreciação verbal ali perante aqueles ouvidos e amigos atentos à sua instrução da noite. E ele inicia, Américo, dizendo: comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psico-fisiológica. Quer dizer, esse é um assunto palpitante, porque ele está presente com todos nós, especialmente aqueles que se dedicam à mediunidade, ao fenômeno. As dificuldades não são pequenas, Américo, tanto para médiuns como para esclarecedores. Para grupos inteiros surgem desafios continuados neste intercâmbio com os espíritos e nos fenômenos que se apresentam. Então, esse livro é de 1945, portanto, o Espiritismo ainda não tinha completado o seu primeiro século, contando que o início do Espiritismo se deu com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Estávamos em 1945, nesse livro, né? Então, havia muito pouca gente envolvida com o Espiritismo ainda. Poucos médiuns, né? E o fenômeno e usar a mediunidade ainda era uma coisa muito desconhecida. E, naturalmente, a preocupação era o que fazer diante do fenômeno mediúnico. Então, o Alexandre vai dar o recado. Que nós vamos aproveitar hoje. E ele, depois de citar essas dificuldades, ele vai dizer, já colocando para apreciação de todos, que todos desejam realizações generosas nos domínios da revelação superior. Todos sonham com conquistas gloriosas, realizações sublimes. Entretanto, e todos nós nos portamos assim, temos que corrigir as nossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar, como desejar, como alcançar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas. Essa afirmativa de Alexandre nos faz pensar bastante. A fé tem que estar construída mesmo. A fé não é simples amontoado de promessas brilhantes. Colocamos aí umas aparazinhas, uns post-its com promessa número 1, promessa número 2.
para falar exatamente sobre isso. A gente acha que, ao fazer promessa, a gente está se ligando de maneira religiosa ao Criador. Mas a fé não é isso, a fé é muito mais. O Espiritismo propõe uma fé raciocinada e sem nada exterior, né? Sem gestuais exteriores. A proposta espírita é a mudança para melhor, que nós temos que fazer insistentemente. E isso não é uma tarefa fácil, por isso que a maioria prefere fazer alguma coisa que seja apenas simbólico, mas não de fundo. O Espiritismo não recomenda isso. O Espiritismo nos abre o pensamento à profunda reflexão. Inclusive, tem outra frase do Alexandre ilustrada aí, que a edificação do reino interior reclama trabalho persistente e sereno. Veja você, Américo, que juntar a persistência com a serenidade é um desafio, porque o trabalho continuado e persistente vai se deparar com todo tipo de obstáculo, mas aquela construção do reino de Deus interiormente, como propõe Jesus, vai exigir esta conciliação dos dois aspectos. Não é brincadeira isso. Parece simples, mas não é. Trabalho persistente é uma coisa muito séria, né? Foi o exemplo que Francisco Cândido Xavier nos deixou. Trabalhava diuturnamente e ainda mantinha, no começo da sua jornada, o serviço profissional, que ele nunca abandonou. Ele trabalhou os 30 anos ou 35 anos até se aposentar, e depois é que ele só se dedicou à doutrina espírita. Mas, mesmo no serviço profissional, ele sabia usar o tempo livre para fazer o trabalho de psicografia. E isso era constante, tinha hora certa para começar, porque os espíritos não ficam à disposição do médium o dia inteiro, esperando que ele pare de fazer uma outra coisa para sentar-se, se concentrar e escrever. Então, Chico Xavier era um exemplo para todos nós de que é possível trabalhar com constância e um pouquinho cada dia produz uma enormidade de coisas. Por isso que Chico já escreveu cerca de 537 livros publicados. Toma da persistência com a serenidade. Serenidade que planeja, que executa, que programa, que persiste. Aliás, o próprio Alexandre, aqui na sua abordagem, vai dizer isso. Como acontece com o mesinho serviço de natureza terrestre, é imprescindível, e você fez aí uma distribuição didática de algumas providências do ponto de vista terreno, como faz a comparação Alexandre aqui, mas que vale naturalmente para a questão da sintonia dessa edificação, da construção do reino interior. Então, isso significa escolha de material, ele faz uma comparação aí, qualquer serviço terrestre vai exigir isso, escolha de material, esforços de aquisição, nem sempre é fácil adquirir, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Você sabe, América, quando eu li essa sequência aí, eu falei, puxa vida, a gente precisaria fazer um quadro ou imprimir uma pequena tabelinha, andar com ela no bolso e verificar nos nossos compromissos de toda a espécie, materiais e espirituais, esta observação aí sequencial, didaticamente, como está nessa ilustração que você colocou, retirada do texto de Alexandre. Então, temos até um exemplo usando uma estátua de Michelangelo, a Pietà. Michelangelo tinha 23 anos quando foi convidado a fazer a Pietà. Ele já havia feito outras estruturas semelhantes à Pietà, mas a convite de um determinado cardeal, aí sim ele fez a obra definitiva, mas com muito pouca idade. E aqui o Alexandre faz essa sequência de esforços para preparar uma obra gigantesca, né? Então, começa com a escolha do material. Leonardo da Vinci tinha que escolher
a peça de mármore da qual ele ia tirar Maria, tendo Jesus ao colo após a morte. O esforço de aquisição desse material, o planejamento para desbastar a pedra enorme, né, para ficar só aquilo que ele queria. Depois tem que fazer uma aplicação necessária para ele poder cortar o material nos pontos adequados. Então, ele deve ter mapeado, de alguma forma, onde iria começar a obra da Pietà. Depois, verificar a solidez para saber se a peça ficaria equilibrada no seu eixo, né? No centro de gravidade. Porque, na medida em que você desbasta uma pedra enorme, né, você pode mexer no centro de gravidade. E é preciso haver equilíbrio. E depois aquela firmeza e harmonia de linhas, porque a peça tem que ser harmoniosa. E, finalmente, dar o acabamento, aquele brilho no mármore que Michelangelo conseguiu. Então, fizemos essa comparação exatamente para mostrar o trabalho que dá. E eu fiquei pensando, aproveitando esse exemplo aí, digamos que nós estamos desejosos de adquirir determinadas virtudes. A gente vai fazer uma de cada vez, mas digamos que a gente queira adquirir a serenidade, por exemplo, tem que fazer um plano aí. Qual é o material que eu vou escolher para adquirir a serenidade? E por aí vai, nessa sequência. Da mesma forma, a coragem, a gratidão, a alegria de viver e a perseverança, e por aí vai. E dito isto, Américo, o nosso Alexandre fez uma pausa, fixou a Assembleia, ficou lá em silêncio durante algum tempo, como se tivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador. O André faz uma citação como se estivesse, mas na verdade está. Esses silêncios não são simples silêncios. Imagine o envio de vibrações de um espírito dessa categoria para os ouvidos que ali estão à sua frente, para os espíritos que ali estão ouvindo, o magnetismo pessoal que ele envia de estímulo, de despertamento, o vigor ali deve ser algo tremendo, nós não temos nem condições de fazer comparações desse tipo. Se o Alexandre já faz isso, imagine Jesus, que deixou essa energia tão firme, tão forte, que há uma simples leitura de uma frase dele, que foi traduzida para vários idiomas. Aquilo tem um peso, porque a energia está junto. Quem formulou aquela frase foi ele. Então, ele está fazendo, o Alexandre está fazendo a lição de casa, também está aprendendo com Jesus, imprimindo energia naquilo que faz. Eu me lembro de um amigo espiritual ter nos dito, certa feita, que quando você escreve um livro, você coloca a sua energia pessoal. E, portanto, quando você se identifica com essa energia, você gosta tanto do livro que você não quer acabar o livro. Está sempre relendo, porque entrou naquela energia que você não sabe de onde vem. Mas como a energia vem? Porque ela foi impressa numa gráfica, fizeram vários volumes, você comprou um só, mas a energia está em todos os volumes, porque o autor, ele imprime a ideia junto com a letra. Então, tem a energia dele junto do livro. É por isso que quando a gente lê um livro, por exemplo, de Emmanuel, que é o próprio Alexandre, você se delicia, porque ele imprime a energia dele no livro. Olha que bonito a gente raciocinar nessa direção. Américo, você deu uma informação valiosíssima aí, né? Vocês escutaram? Alexandre é o próprio Emmanuel, que coisa bonita, né? Porque aquele capítulo 2 que nós fizemos do psicógrafo, quem é o Sim. psicógrafo elogiado pelo Alexandre para André Luiz? Quem era o médium que estava encarnado nos anos 40 e que tinha uma capacidade fora do comum? Quem será? E quem é o mentor que não acompanha o André Luiz, a não ser saindo do centro para ir lá na casa do Antônio, porque tinha um problema e tal. Mas o André tem que parar o serviço em nosso lar e ir lá, no centro espírita que Alexandre dirige, onde tem aquele médium que também todos nós conhecemos. Que maravilha, né? E o Alexandre, pois, naquela parada técnica, proposital, né?
todos puderam assimilar da energia desse Espírito, como você disse. Se ele já faz isso, imagine o Cristo, que não faz conosco, nos estimulando, nos envolvendo. Aliás, lemos hoje de manhã uma belíssima página de Emmanuel, Embaixadores Divinos, que à distância, sem nenhuma comunicação psicofônica ou psicográfica, sem nenhuma identificação, nos envolve ao estímulo. Eu quero estimular vocês aí a pesquisarem no Google, coloquem aí Embaixadores Divinos, Emmanuel, belíssima lição do livro Escrínio de Luz. E Alexandre continua, reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas, aguardando simples expressões de fenômenos, supondo erroneamente que as forças espirituais permaneçam circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais. Mas não é assim, Américo. Sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Para se alcançar esse desenvolvimento de percepções, há que se preparar, há que se ter disciplina, há que se construir. O próprio André está vivendo isso na vida espiritual, né? Quando teve a sua ampliação das percepções promovidas lá, antes de acompanhar o instrutor que o orientou, ele também teve que se preparar, disciplinar, se treinar, construir dentro de si. Isso é muito bonito de ler aqui. E as pessoas, às vezes, sabendo e lendo a obra de Kardec naquela época, lendo o Livro dos Médiuns, gostariam muito de ter clarividência, clareaudiência, né? Ter um serviço completo de intercâmbio com planos elevados, né? Como se isso fosse uma coisa fácil. Qualquer um pode fazer. É só prestar atenção nas dificuldades e nos desafios que Francisco Cândido Xavier teve. Ele, sim, se preparou longamente, inclusive em encarnações anteriores, se preparando para a tarefa. Ninguém consegue fazer isso numa encarnação só. Então, ele já está deixando bem claro que não é fácil. Quem quiser mesmo trabalhar um dia como Chico Xavier trabalhou, tem chão mesmo. É claro que nós estamos falando de mediunidade no centro espírita, onde a gente não vai lá para produzir livros, nós vamos lá para atender espíritos necessitados. Aí é mais fácil. Agora, é o primeiro passo. Se a gente não faz o serviço pequeno, como é que nós vamos fazer os serviços grandes? Se nós não damos conta nem com uma frequência adequada ao centro para atender espíritos necessitados, como é que nós vamos querer escrever 530 livros? E essa preparação começa, ele faz uma indicação aqui, esses que pretendem todas as faculdades desenvolvidas, olha que coisa que parece simples, está no começo da escada, aí no primeiro degrau, terão dominado todos os impulsos inferiores? Nós estamos enquadrados nessa pergunta aí, porque quantos impulsos inferiores não trazemos dentro de nós ainda, necessitados que estamos todos de domar as nossas más inclinações? Como indicou Kardec lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, isso cabe também na conquista de dons e de desenvolvimento mediúnico, de desenvolvimento de percepções espirituais. Então, é preciso estimar o trabalho antes de repousar, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Américo, eis aí um exercício, está ilustrado aí para você ver. Esta frase chama-nos a atenção profundamente, porque ela também apresenta o verdadeiro roteiro aí de caminho, de trabalho para todos nós. Vejam só, estimar o trabalho, aceitar o dever, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas. Quantas tarefas não são pequenas e são de grande importância? E colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. A que me chama mais atenção é essa primeira aí, que no texto nós colocamos em segundo, estimar o trabalho antes do repouso. Eu acho que eu prefiro repousar antes do trabalho. Mas eu me lembro, Orson,
do Chico ficar longas horas nas noites de autógrafo para atender a todos na fila que era enorme. E ele não ia embora antes. Inclusive, uma vez, no Centro Espírita União, o senhor Galves resolveu fechar a porta lá do centro, porque tinha muita gente, ele não queria que entrasse mais, né? E não falou nada para o Chico. Lá pelas tantas, o Chico vira para o Galves. Galves, abre a porta lá do centro que vai chegar gente. Vai chegar. Vai chegar gente. E uma vez, um amigo nos contou, a fila era pequena e alguém resolveu fechar a porta lá. E ele falou, não, ainda vem gente. E aí os lixeiros passaram na rua do centro e viram aquela movimentação do pessoal saindo e perguntaram, quem está aí? É o Chico Xavier. Aí eles foram lá em cima, no segundo andar, para falar com o Chico. E o Chico cravou a hora que eles iam terminar. Esse amigo nos contou, nós vamos só fechar a tal hora. Mas isso era lá, 3 horas, 4 horas da madrugada. Ele cravou hora e minuto. Me chama a atenção aí aceitar o dever sem exigências. Normalmente fazemos exigências variadas. E é um desafio mesmo para esse crescimento que todos desejamos. Então, o fato de desejar essas conquistas exige a disciplina que a gente nem sempre presta atenção. Notem os amigos que esse capítulo aqui está nos oferecendo um roteiro, um caminho a ser percorrido através da dedicação, da perseverança para alcançarmos isso. Inclusive, Américo, você tem outra frase aí para colocar nessa ordem de raciocínio muito apropriada. Eu gostaria, inclusive, que você lesse ela também. Então, o Alexandre vai usar uma metáfora para chamar a atenção desse detalhe. Ele diz assim, se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, o doente rebelde é o mesmo enfermo ao trocar de residência. Ele está dizendo o seguinte, se a gente não se modifica aqui, quando a gente desencarna, fica igualzinho do outro lado. O raio de sol nos contamina, mas o doente rebelde também não fica diferente quando muda para o outro lado da vida. Aliás, morte não mata ninguém, só nos muda de lado. A gente sempre costuma comentar isso, né? Que nós chegaremos no plano espiritual do jeito que estamos aqui. Naturalmente, com a mesma necessidade de aperfeiçoamento, de luta interior, de desafio, de mudança que está com todos nós. E na sequência aí, o Alexandre coloca outra frase comparativa também, muito apropriada, e eu vou deixar para o Américo ler também. O Alexandre está enfatizando que a morte não muda ninguém. Então, nós temos que mudar enquanto a gente está encarnado, né? Porque a morte não vai produzir as mudanças que a gente quer. A segunda frase que ele cita é que o corpo físico representa o vaso em uso. E o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. A mesma referência do raio de sol. O corpo físico é o vaso que nós estamos usando. Quando ele quebrar, quando a gente desencarnar, nós não vamos nos redimir e vamos nos elevar sem esforço. O esforço tem que ser feito enquanto o vaso está bom. Aí a necessidade de, desde já, nos esforçarmos nessa direção, é o grande compromisso de todos nós. O capítulo é muito rico, ele vai trazendo essas imagens, vai nos ensinando. Alexandre é de uma grande sabedoria, então vamos aprender, e estamos aprendendo muito com este capítulo. Ele continua, em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente, anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. A gente percebe, Américo, que ele vai trocando as palavras, mas o ensinamento é o mesmo, né? Está querendo dizer que não tem outra alternativa, a gente tem que melhorar mesmo. E vai dizer que todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa.
todo um exército de trabalhadores está trabalhando para isso. Interessante, porque ressalta o fato dele não citar que esses núcleos de atividade são os núcleos espíritas. Não, são os núcleos de atividades relativas à espiritualização. Serve para qualquer templo religioso cristão. E até mesmo, eventualmente, alguns não cristãos, imagino, mas os cristãos, com certeza, o Cristo não nos deixaria órfãos. Uma pleiade de espíritos trabalham por trás, nos bastidores, sem que a gente perceba, a não ser que a gente sintonize-os, exatamente para não ferir o nosso livre-arbítrio. Porque se eles tivessem que dizer ao nosso ouvido toda hora o que a gente deve fazer, bem, aí não haveria mérito nenhum em fazer as coisas. Mas eles nos inspiram e estão por trás de todas as boas iniciativas, fazendo com que as circunstâncias nos favoreçam sempre que a gente se interessa por fazer o bem. Vocês que estamos com essas oportunidades nas mãos. Podemos fazer isso. Podemos ser esses instrumentos de boa vontade, de trabalho, de dedicação. Porque ainda muitos de nós permanecemos numa certa contramão. A gente solicita a luz, como ressalta Alexandre aqui, mas perseveramos na sombra. A gente quer felicidade, reclama ela, mas semeia sofrimentos. A gente pede amor e incentiva a separação. Busca a fé, mas duvida de si mesmo. É um contrassenso, ele é realmente um comportamento dúbio, é algo na contramão. E aí tem, portanto, uma outra frase destacada, Américo, que nos diz, na sequência da fala de Alexandre, que o punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. Ora, essa expressão sementes minúsculas sugere para todos nós as oportunidades valiosas que estão à nossa frente nessa continuidade perseverante do trabalho e da dedicação. A gente pode até comparar que as sementes são os trabalhadores novos que chegam à doutrina e querem fazer alguma coisa. E essas sementes minúsculas que ainda não têm experiência, elas vão ser um dia o trigal de amanhã, sem dúvida. Mas é preciso atender a essa preocupação principal, a melhoria de conduta sempre, né? Então, devemos escolher os nossos desafios e partir para cima deles. Depois que nós fizemos aquele livro Os Mensageiros, que foi o anterior a Missionários, quando o André Luiz pergunta lá para o Aniceto o que precisava para trabalhar na equipe dele, ele respondeu, bom, você vai ver lá o regulamento interno do grupo, né? Mas duas coisas são necessárias. Primeiro, boa vontade. Ele pensou, bem, boa vontade eu tenho, e respondeu isso ao Aniceto. E perguntou, qual é a segunda? Não reclamar de nada. Está aí um belo exercício, a gente começar a treinar a não reclamar de nada. Nem da chuva quando chove, nem do vento quando venta, nem do calor quando esquenta. São coisas simples que a gente não consegue. E se a gente não fizer isso, a gente vai reclamar de tudo que acontece todo dia, toda hora, o tempo todo. Isso é péssimo, porque a gente acaba não aceitando nada que nos contrarie, né? Pois é. O Alexandre está impressionando a plateia com a sua fala tão lúcida. Depois de referir-se a Jesus e citar episódios referindo-se ao próprio Cristo, ele faz um apelo: ouvi-me, irmãos meus. É carinhosa essa expressão. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta, afirma Alexandre, para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Não existe outra porta. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Que inspiração nesta afirmativa, nesses parágrafos sequentes aqui, Américo, para referir-se a esse único caminho que nós temos à disposição. Não há outra alternativa.
ou nos adequamos a esse caminho de equilíbrio, bondade e fraternidade, ou estaremos patinando. A maioria da humanidade, salvo exceções, é claro, né? Mas a maioria não tem noção de quem foi Jesus, que ele é o governador planetário, é o espírito mais elevado que Deus colocou à disposição dos homens para nos servir de guia e de modelo. Então, muita gente nem prestou atenção nas falas dele, falas que estão sendo necessárias agora, para a gente entender o momento da transição planetária, porque a vinda do Cristo estava preparando essa chegada da separação do joio e do trigo. E por isso, a frase mais importante dessa época é: brandos e pacíficos herdarão a terra. A gente fica pensando que 2000 anos depois, agora que nós estamos começando a perceber a sublimidade das afirmações. Alguns irmãos nossos mais amadurecidos perceberam antes e assimilaram com exatidão e são trabalhadores exemplares que passaram pela humanidade dando demonstrações e exemplos. Nós ainda estamos tropeçando, né? Mas nós já estamos percebendo que não há outro caminho. E o Alexandre afirma que, referindo-se à mediunidade, que muitos trabalhadores anseiam, que sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. E a gente constata que muitos usam a mediunidade apenas como meio de comunicação, e nada mais, mera possibilidade de informação, onde as pessoas buscam, por curiosidade, informações dos espíritos e querem se comunicar, querem participar da reunião mediúnica, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Aí a gente se lembra dos perigos da mediunidade quando não orientada, quando apenas motivo de curiosidade e sem responsabilidade, e com essa noção diretiva de amor ao próximo, que é a porta aberta para a obsessão, muitas vezes. A mediunidade não pode ser apenas um meio de comunicação, ela tem que ser um meio de comunicação orientada, né? Senão o caminho para a vaidade e para o orgulho, abrindo a obsessão e a fascinação, são verdadeiras porteiras abertas, Américo. Por isso que Allan Kardec, no capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, vai criar um capítulo e uma série de recomendações que tem o título de A Influência Moral do Médium. Porque é isso que determina e atrai os espíritos, a influência moral. Se a moral é baixa, vamos atrair aquilo que o Alexandre acaba de dizer. Vamos ser presas infelizes sob perturbação. Então, a mudança para melhor, do ponto de vista moral e ético, é fundamental. Eu até diria ético, porque a moral ela depende do país, da cultura do país, mas a atitude ética deve ser a nossa busca constante, porque essa, sim, ela é presente em qualquer lugar, independente da cultura que exista de plantão. Pois é, Américo. Essas considerações todas nos fazem chegar aqui à sabedoria do nosso Alexandre. Esta última frase, referindo-se aos caminhos que a gente precisa para estar de acordo com a lei divina, ele diz que vós sois deuses, e como se tivéssemos esquecido esta possibilidade que está em nós. Vós sois deuses, esqueceste essa frase? E ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Para André Luiz, pareceu-lhe que em pleno tórax acendera-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos envolvia a todos, raio de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol, dessa ferina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Com esta citação de André Luiz, nós encerramos o episódio de hoje. Vamos dar continuidade na próxima semana, dentro do mesmo capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, com o episódio 10b.
nós agradecemos a sua audiência e esperamos a todos para a próxima semana. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até lá. Saudações a todos.